noite, pessoal. Bem-vindo à primeira noite de seminários do ano. Meu nome é Gabriele. Eu vou apresentar um pouco sobre a produção de cosméticos naturais. A minha motivação para trazer esse tema é porque eu também tenho algumas alergias a cosméticos tradicionais, então os cosméticos naturais me trouxeram uma melhora nisso, então eu acho legal compartilhar, e também por ser um tema que envolve sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental, que são coisas que são bem importantes para a indústria, então eu acho legal a gente aprender sobre isso também. E o meu objetivo é passar conhecimento para vocês sobre os ingredientes nocivos que são usados nos cosméticos naturais e quais a diferença deles para os biocosméticos. Então, e o que isso muda na cadeia produtiva desses cosméticos. Primeiramente, eu vou trazer uma introdução rapidinho, vou falar um pouco sobre os ingredientes dos cosméticos, sobre esses biocosméticos e as certificações que eles precisam, depois sobre a produção dos cosméticos naturais e, para fechar, a conclusão e as minhas referências. Então, primeiramente, os cosméticos e os produtos para pele, em geral, eles são consumidos em todo o mundo, eles têm um uso muito frequente e eles aumentam a exposição do nosso corpo a vários compostos que estão na fórmula, né? E esse setor de cosméticos, em geral, ele cresce todo ano, principalmente no Brasil. Em 2019, a gente teve um faturamento próximo dos 30 bilhões, e mesmo com a pandemia do Covid-19, não diminuiu. Na verdade, o crescimento foi um pouco abaixo, foi cerca de 1,1%, mas não chegou a estagnar. Isso faz dele o quarto maior mercado mundial de cosméticos, a gente só perde para os Estados Unidos, a China e o Japão. Atualmente, as indústrias cosméticas têm aumentado o uso de compostos com ação conservante e surfactante, as fragrâncias, corantes e alguns outros parecidos. Por quê? Esse tipo de ingrediente, eles servem para proteção no geral, né? Eles não estão ali para nada, eles nos protegem de algumas bactérias que poderiam se criar com o tempo, e eles fazem daí esse prazo de validade do cosmético ser maior. O Brasil possui uma vasta extensão fitoecológica, né? Biomas variados e distintos em constituição e arranjo. Esse cenário proporciona um promissor berço tecnológico no desenvolvimento de produtos cosméticos de origem vegetal. Então, além de inovadores, a gente possui diferentes tipos de matérias-primas e por todo o nosso território. Isso garante uma vantagem comercial, né, tanto em questão de exportação das matérias-primas como dos cosméticos e o crescimento interno. Então, os ingredientes cosméticos convencionais, eles podem ser classificados quanto à sua origem. Os inorgânicos, eles são de compostos minerais, que são, por exemplo, óxido de zinco ou óxido de ferro, que são usados nos cosméticos mesmo. E os oligoelementos, que eles são como microminerais, né? O selênio, cromo, manganês. Ou podem ser classificados como orgânicos. E esses orgânicos são divididos em 3 categorias: naturais, sintéticos e semissintéticos. Os naturais, eles são obtidos de produtos naturais, né, através de processos químicos e físicos de extração. Mas esse ingrediente, se ele passa por algum tipo de operação unitária, isso não muda a categoria dele, porque ele precisa passar para poder ser utilizado nos cosméticos, né, e isso não faz ele ser menos natural, é só uma questão de constituição física mesmo. Os sintéticos são obtidos através de síntese químicas e os semissintéticos são substâncias de origem natural que sofreram pequena modificação química, e isso com o objetivo de melhorar as propriedades químicas dos cosméticos, né? Os cosméticos convencionais, eles então podem conter os ingredientes naturais, como também os sintéticos e semissintéticos, mas geralmente eles têm mais os sintéticos e semissintéticos, até por uma questão de valor, é muito menor para o fabricante, né? Então é usado os parabenos, petrolatos, sulfatos, silicones, que
que são considerados de risco médio, né? Eles não são proibidos de serem utilizados, mas pedem uma certa cautela na dosagem, porque eles podem desencadear reações alérgicas. E eles são de baixo custo, né? O que torna os cosméticos mais acessíveis. Mas também, além das alergias, eles podem causar um problema muito grande ambiental. Aqui tem alguns outros que são utilizados, fragrâncias, surfactantes. O dioxano, na verdade, ele é como ele tem um potencial cancerígeno, né? E ele pode contaminar outros componentes, né? Entre as operações unitárias, e dependendo do componente que ele contamina, daí ele vai ter esse potencial cancerígeno, que é muito sério. Para fora, lá para a União Europeia, eles têm um cuidado maior com isso, um controle de qualidade muito maior em relação a isso especificamente, mas aqui no Brasil a gente não tem, então ele é mais solto. O formaldeído, ele é um alergênico bem forte, né, bem conhecido, que, se eu não me engano, muitos produtos já nem pode mais ser usado, e porque ele é um alergênico muito forte, e a ureia, ela pode levar o formaldeído, e os metais pesados também, que causam bastante alergias. E essas principais alergias são, por exemplo, a dermatite de contato. Eles podem piorar a dermatite atópica e levar até situações piores, como inchaço, vermelhidão, coceira, e se é necessário até mesmo uma intervenção médica. Então, eu vou trazer para vocês sobre os parabenos e os petrolatos, porque são os mais utilizados e é o que a gente costuma ver nas embalagens com livre de parabenos e petrolatos, né? Então é interessante a gente saber do que se trata. Eles são ésteres do ácido p-hidroxibenzoico. Como assim? Ele é esse anel aromático, né? Que ele tem um éster e na posição para, em relação a esse éster, tem uma hidroxila. O que vai mudar é essa ramificação aqui, que ela pode ser um metil, um propil, né? E isso muda um pouco as características que ele vai levar para o cosmético. Eles são utilizados como função de conservação das formulações cosméticas, apresentando um amplo espectro da atividade contra o crescimento microbiano, né? Além do valor relativamente baixo para fazer isso, em comparação com os naturais, principalmente. E eles contribuem para que as formulações apresentem um período de validade mais extenso e não promovam o desenvolvimento de infecções em seus usuários. Então, enquanto ele nos protege de algum tipo de infecções, tem o potencial alergênico, né? Mas ele também interfere no sistema endócrino de humanos e animais. Ele possui uma atividade estrogênica que é chamado de biomimetismo. Ele entra no nosso corpo reconhece ele como sendo o estrogênio, então o corpo para de produzir, só que claro, isso numa escala pequena comparado ao que o corpo vai absorver dos cosméticos, né? Então, essas substâncias vêm ganhando relevância, porque mesmo em doses pequenas, elas podem causar malefícios por causa desse fator. E estudos apontam que o consumo de produtos que possuem parabeno podem causar alergias cutâneas e envelhecimento precoce da pele. E os petrolatos, eles são derivados do petróleo cru, que após a retirada da parafina e dos óleos pesados, se transforma numa substância gelatinosa, incolor ou amarela, que é o que a gente conhece como vaselina aqui, né? Ele forma um filme, uma camada, assim, para não deixar que se perca a umidade natural, mas também não permite que entre, né? Então, ele também ajuda na questão de micro-organismos, protege e tudo mais. E além do potencial alérgico, alguns cosméticos são altamente poluentes. Muitos produtos, citando esfoliantes e pasta de dente, eles contêm minúsculas partículas esféricas de plásticos, que é para causar uma limpeza física mais suave. Só que essas microesferas, né, que chamam de microplásticos, elas fluem diretamente da pia para rios e oceanos, porque o nosso tratamento de esgoto ainda não é capaz de reter essas partículas. Então, elas não se tem conhecimento delas há muito tempo, elas são relativamente novas, mas a gente já encontra elas em oceanos profundos e tudo mais. E isso entra na cadeia alimentar, né? Porque
os organismos que estão lá nesse oceano profundo, enfim, vão consumir elas e isso vai se passando para peixes maiores, inclusive o que pode vir parar na nossa mesa. Além disso, os ingredientes derivados do petróleo bruto possuem alto impacto ambiental. Então, além deles serem de uma fonte não renovável, né, toda essa questão da extração, eles também não são solúveis em água. Agora eu queria trazer para vocês sobre greenwashing. Eu acredito que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar sobre. Em uma tradução literal, é lavagem verde, né? Mas ele é como uma maquiagem verde, que é uma estratégia de marketing que as empresas utilizam para passar essa ideia que os cosméticos são orgânicos, são naturais, sustentáveis e tudo mais, mas na verdade isso é falso, né? Isso envolve muita estética, né? São produtos e embalagens que são verde, marrom, floral, que tu vai olhar na prateleira e tu vai direto associar à natureza, né? Um bioproduto. E discurso também, né? São aquelas frases de efeitos, é para você, é pelo mundo. E pode trazer, inclusive, no rótulo, dizendo que é orgânico, que é não tóxico, ecológico, biodegradável, mas isso não necessariamente vai ser verdade. Isso pode estar se referindo, por exemplo, à falta de um componente ou, enfim, ter um ingrediente orgânico, então eles vão colocar como orgânico, né? Isso não existe proibição nenhuma sobre isso. E as ações também, que funcionam como marketing, que é quando a empresa toma ações que, na verdade, não são nada de especiais, mas acaba funcionando para clientes que não têm esse conhecimento. Por exemplo, o uso de logística reversa, né, que é quando as embalagens elas voltam para a indústria tomar da destinação correta. E isso é uma coisa legal, mas é obrigatório por lei. Então, uma empresa fazer isso, na verdade, não é nada de especial, né? Mas elas se usam disso para marketing também. E os biocosméticos? Eles começaram a ser pensados desde a época de 1970, quando, em nível mundial, a cosmetologia ingressou nos movimentos sociais e científicos que se aliaram para discutir a crise ambiental. E a partir de 1990, a indústria cosmética tradicional no Brasil teve que começar a se adaptar, porque começou a surgir essas demandas aqui dentro. Ela é uma categoria mais ampla, né? Ela pega produtos cosmetológicos naturais, livre de conservantes sintéticos, de adubos químicos, livre de minerais, de ingredientes artificiais e também não são testados em animais. Mas como a gente tem controle, por exemplo, naquela situação do greenwashing, como que eu vou saber se esse cosmético é realmente natural, se ele é realmente orgânico? Como a gente não tem, por exemplo, na legislação, um conceito do que são esses cosméticos, o que foi criado são empresas certificadoras, sem fins lucrativos principalmente, que, que acompanham toda a cadeia produtiva de um produto para dizer, olha, esse produto aqui é realmente natural, ele é realmente orgânico. Então, essas certificações ela trazem segurança para o consumidor final. E esses selos, na verdade, eles são separadamente, né? Existem N certificadoras e eles não têm relação entre si. Por exemplo, eu posso ter um cosmético que ele é natural, mas ele não é vegano, ou vegano e não é natural, que na verdade até acontece bastante. E, ó, o processo de certificação consiste na verificação de insumos usados, os processos produtivos, a armazenagem das matérias-primas, embalagens, rotulagens, instalações, tratamento de resíduos, com observações se todos os itens e seguem as normas definidas pela agência que se quer a certificação, né? Aqui a gente tem a EcoCert, que ela é uma certificadora francesa que tem sede no Brasil. A IBD é um do Instituto Biodinâmico, que é a maior certificadora da América Latina, e alguns outros também que são vistos em menor quantidade aqui no Brasil. Então, para certificação de cosméticos naturais, né? Eles não podem conter aditivos químicos na composição. Os ingredientes devem ser naturais ou de origem vegetal e não podem conter matérias-primas proibidas, além de serem biodegradáveis e não poluentes. Então,
Para questões de certificação, cada uma vai ter uma porcentagem diferente, mas é basicamente 95% dos ingredientes têm que ser naturais e dentro, se encaixar aqui dentro para poder ganhar essa certificação. E os outros 5% eles não são livres, é dentro de matérias-primas permitidas. Tem algumas que não podem ser usadas em nenhum dos casos. Aqui são sobre as matérias-primas, as permitidas e as proibidas. As proibidas, né, corantes, fragrâncias, amônia, silicone, elas são substâncias contaminantes, né, elas são derivadas do petróleo, podem eventualmente apresentar alguma toxicidade, né, então elas não podem ser utilizadas de forma nenhuma. Já as matérias permitidas, elas são matérias-primas vegetais, manteigas, óleos, lanolina, corantes, pigmentos naturais, e mesmo fora daqueles 95%, ele não pode variar tanto assim, até para não deixar de trazer aquela segurança. Mas se o meu cosmético ele tem, por exemplo, 80% de ingredientes naturais, ele não ganha uma certificação, né? Ele não tem ingrediente suficiente para chegar nisso. Mas igual, ele é um cosmético à base de produtos naturais, isso é uma coisa que pode ir no rótulo. Inclusive, se algum dos ingredientes for certificado por questões de fornecedores, ele pode carregar esse selo, né? Mas não vai ser um selo referente ao cosmético inteiro, né? Vai ser um cosmético à base de produtos naturais e não um cosmético natural diretamente. Os cosméticos orgânicos, quando de 70% a 95% das matérias-primas certificadas como orgânicas, ele é considerado um cosmético feito com materiais orgânicos. E quando acima de 95%, ele é um cosmético orgânico. É assim como nos naturais, né? Até uma porcentagem, ele é a base apenas, né? Ele não pode levar o certificado de cosmético orgânico e acima disso ele é oficialmente orgânico. Mas é importante que a definição de orgânico ela não é basicamente sobre agrotóxicos, né? Ela tem toda uma questão de produto resultante de uma agricultura sustentável, né? Cultivo natural, equilíbrio ecológico. Então, ele não é apenas não usar agrotóxicos. Para ganhar essa certificação, ele precisa seguir outra cadeia de solicitações. E por fim, os veganos, né, eles são cosméticos que são livres de testes em animais e não usam nenhum tipo de matéria-prima de origem animal. Mas existe uma diferença, por exemplo, entre esse selo do cruelty free e de um vegano, porque esse do cruelty free ele é da PETA, que é uma associação sobre direitos dos animais, né? E esse aqui é da Sociedade Vegetariana Brasileira. E um significa realmente só não testa em animais nem o cosmético em si e nem nenhum dos ingredientes que compõem. E o outro é sobre, além desses testes, ele também não tem nenhum componente de origem animal, né? A PETA também fornece esse aqui que diz que é cruelty free and vegan. Então, a produção de cosméticos naturais. A tecnologia de produção de cosméticos, em geral, ela baseia-se em operações unitárias de homogeneização, aquecimento ou resfriamento, sendo a produção normalmente realizada em reatores em batelada, né, que são descontínuos. E isso não é diferente para cosméticos naturais, vai funcionar da mesma forma. O que vai ser diferente são as escolhas envolvidas na cadeia produtiva, trazendo maior sustentabilidade, responsabilidade social e desde a extração da matéria-prima até a destinação do resíduo. Aqui são alguns pontos que têm que ser tratados quando vai entrar, né, na indústria de cosméticos naturais. Primeiramente, são buscar fornecedores qualificados, priorizando fornecedores locais e cooperativas, porque lembrando que sustentabilidade ela não é apenas questão do meio ambiente, envolve todo o social também, né? Então, é participar ativamente daquela comunidade.
E os fornecedores qualificados se trata de certificação também como orgânicos, mas se a minha indústria não vai trabalhar com a certificação, então não se faz necessário, mas é importante que, igual, eu conheça todos os procedimentos que são tomados desse fornecedor, né, para não prejudicar o meu cosmético. Realizar a troca de matérias-primas pelas opções verdes, biodegradáveis e permitidas. Alocar a fábrica estrategicamente, o que leva a uma diminuição do consumo de combustíveis. No caso, combustíveis do trajeto entre matérias-primas e a indústria, né? Minimização e reciclagem de resíduos do processo produtivo. Isso inclui os efluentes, os resíduos da produção, resíduos de envase e embalagem, no geral. Diminuição do consumo de água e uso de energias limpas e desenvolvimentos de embalagem com ciclo de vida ambientalmente seguro ou reaproveitáveis, né? E também cabe aqui dentro a logística reversa, que é eu ter uma embalagem que no final, após o uso do cosmético, ela vai poder ser compostada, ela pode ser devolvida para a minha empresa, ou ela pode ser até encaminhada para a questão da coleta seletiva, por exemplo, né? Agora eu vou mostrar um vídeo sobre uma fábrica da Natura, que é onde é feito o sabonete Ecos, e o sabonete todo dia, né? A Ecos, ela é certificada pela UEPD, que é uma certificadora da União Europeia, que é sobre, além de ingredientes naturais, tem relação com respeito a pessoas e a biodiversidade durante o processo de extração. Nós estamos aqui no Ecoparque, que é a fábrica de sabonetes da Natura, que fica no estado do Pará, na cidade de Benevides, a 30 quilômetros mais ou menos de Belém. Aqui é fabricado o sabonete Ecos e sabonete Todo Dia. Alguns dos ativos utilizados na produção do sabonete Ecos são castanha, bitanga, andiroba, cupuaçu, buriti, mate verde, entre outros. O grande diferencial nosso é que incorporamos óleos da biodiversidade na formulação desse nosso sabonete. Ou seja, é um óleo proveniente de lá da comunidade fornecedora, que é trabalhado na comunidade, que é prensado, produzido lá, trazido para cá, para a nossa unidade, e esse material, esse novo ativo, ele é incorporado na nossa formulação e eu consigo fabricar um sabonete diferenciado, que contém esse óleo, um óleo amazônico, um óleo exótico. Então nós estamos aqui na Cofruta, recebemos ativos aqui que são oriundos das comunidades fornecedoras, né? E aqui nós processamos esse produto, encaminha ele para a Natura, e a partir que a Natura faz seus produtos, nós achamos que um pedacinho da nossa história está indo junto com esse produto. Então isso é muito legal para nós, é muito gratificante para a cooperativa, e isso passa a ter uma riqueza tanto para o agricultor quanto para o planeta está precisando disso. A partir que a gente passa a trabalhar esses ativos, o pessoal para de cortar as árvores, de eliminar ela, então ele passa a preservar isso. Então isso é muito interessante dentro desse contexto social que nós vivemos hoje aqui, principalmente na Amazônia. Então, a partir do momento que nós recebemos os óleos da biodiversidade, nós começamos a primeira etapa do processo, que é a fabricação do noodle. O noodle é a base do sabonete. Então, a gente utiliza um blend de oleína, os óleos da biodiversidade, soda, e aí fazemos o processo de saponificação e depois um processo de secagem, onde ele se transforma no noodle. Com o noodle feito, nós começamos a segunda etapa. Essa segunda etapa é a produção do sabonete em si. Então, nós misturamos o noodle, que vai mais ou menos 85%, adicionamos a fragrância, os corantes e outras coisas que existem na fórmula do sabonete. Então, ele mistura, vira a massa do sabonete com cheiro, característica, cor, odor, enfim, tudo. E aí ele passa por um processo do sabão mesmo. Então passa por um processo de calandra, onde se homogeniza a massa. Aí você passa por um processo de extrusão, onde se sai as barras de sabonete. Prensa, onde você transforma no molde do sabonete, onde ele fica com a carinha mesmo retangular. Daí passa um processo de flow pack ou montagem. E então a gente tem o sabonete pronto para comercialização. Então
aqui na fábrica a gente tem 200 colaboradores, né, que são da região, então você desenvolvendo essas pessoas, você acaba desenvolvendo também o entorno. E o Sabonete Ecos, como ele traz a cadeia inteira, desde a comunidade, a gente tem a possibilidade de ajudar muita gente fazendo essa produção, que é muito importante para a Natura e para mim principalmente. É justamente esse contato que nós temos entre comunidades, entre pessoas. Isso que mais me motiva, é o saber que a Natura realmente ela preza e ela cultiva um bem-estar dentro da fábrica e principalmente fora da fábrica. O que mais me motiva nesse trabalho é você ter a certeza de que dá para continuar lá no campo, trabalhando, preservando o meio ambiente, tirando seu sustento daquele trabalho. E as famílias continuando lá, trabalhando, preservando, cuidando das coisas que tem que cuidar. E ela poder tirar dali o seu sustento do dia a dia. Isso me motiva muito. Enfim, então, chegamos à conclusão. Ambientalmente, então, esses ingredientes sintéticos que eu falei no início e derivados do petróleo, eles causam um grande impacto negativo em vários pontos do ciclo da vida desses produtos, né? Desses ingredientes, desde a extração até o uso, enfim, quando vão cair no tratamento de efluentes, né? Mas em questão de saúde da nossa pele, eles não são exatamente os vilões que é pesado hoje em dia. Eles têm uma função e eles cumprem essa função e algumas pessoas vão desenvolver certas alergias, então é importante que antes do uso a gente pelo menos saiba fazer um teste de toque, né, para saber isso. Mas também por eles serem muito mais baratos, às vezes não é viável para a empresa trocar por um conservante natural, por exemplo. A certificação de fornecedores e cosméticos, elas dão grande segurança para o consumidor, mas elas encarecem o valor final, o que acaba afastando esses produtos, inclusive, de muita gente. Mas as certificações, como elas pedem muitos ajustes, elas acabam, além desses ajustes dentro da minha fábrica, elas pedem ajustes dos fornecedores, então é um processo que demanda muito, muito custo. Mas essa formulação de cosméticos naturais, ela abriu uma possibilidade também para muitas empresas menores trabalhar com isso e que daí não vão depender tanto da formulação, da certificação, né, desses cosméticos, mas também deixa a desejar na questão de confiança, porque facilmente poderia ser uma situação de greenwashing, né, então é bom sempre estar bem atento. E na cadeia produtiva dos cosméticos naturais, o engenheiro químico participa desde o estudo das substâncias extraídas das plantas até a confecção de embalagens biodegradáveis, né, juntamente com outros profissionais. Então, pode se envolver, inclusive, com o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos cosméticos naturais, tratamento de influentes na questão da qualidade. Então, é uma área que tem muito a crescer e isso tem impacto direto também na nossa função. Tá? Aqui são algumas referências que eu usei para fazer esse trabalho. E é isso. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, né, que acompanhou até aqui. E esse é meu contato, caso alguém quiser enviar alguma dúvida, alguma sugestão. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.